Hoje eu parei e pensei, acho que eu vou fazer uma letra, mas eu vou falar sobre o quê? Não tão dando valor à caneta. Já tem gente falando de carro, já tem gente falando de grana. Tem alguns falando de mulher, tem outros falando de piranha. Tá difícil respirar pureza no mundo que eu vivo, o ar é maldade. Tá na hora de usar a cabeça, o meu talento é criatividade. O som deles eu curto em casa, o som deles eu curto no baile. Aliás, o funk é assim, cada monstro com a sua monstruosidade. Mensagem de um adolescente, cada mente tem um pensamento, mas tem gente julgando por fora, sem conhecer as pessoas por dentro. No momento eu só quero do lado, pecadores sem terem pecados. É irônico que eu falo assim, mas o ser humano já nasce errado. Se eu tiver errado me corrija, se eu tiver certo me escuta. Vagabundo se vende por grana, hoje em dia tá pior que puto. Eu ganho respeito com os lábios, um louco que confunde os sábios. É fácil você entender porque atacante tá sendo atacado. O certo seria ao contrário, mas eu tô até acostumado. A mente que fala com elas não é a mesma que escreve no quadro. Eu ganho respeito com os lábios, um louco que confunde os sábios. É fácil você entender porque atacante tá sendo atacado. O certo seria ao contrário, mas eu tô até acostumado. A mente que fala contigo não é a mesma que escreve no quarto. A mente que fala com elas não é a mesma que escreve no quarto. A mente que fala com elas não é a mesma que escreve no quarto. É o Yuri, é pedrada. Hoje eu parei e pensei, acho que eu vou fazer uma letra, mas eu vou falar sobre o quê? Não tão dando valor à caneta. Já tem gente falando de carro, já tem gente falando de grana. Tem alguns falando de mulher, tem outros falando de piranha. Tá difícil respirar pureza no mundo que eu vivo, o ar é maldade. Tá na hora de usar a cabeça, o meu talento é criatividade. O som deles eu curto em casa, o som deles eu curto no baile. Aliás, o funk é assim, cada monstro com a sua monstruosidade. Mensagem de um adolescente, cada mente tem um pensamento, mas tem gente julgando por fora, sem conhecer as pessoas por dentro. No momento eu só quero do lado, pecadores sem terem pecados. É irônico que eu falo assim, mas o ser humano já nasce errado. Se eu tiver errado me corrija, se eu tiver certo me escuta. Vagabundo se vende por grana, hoje em dia tá pior que puto. Eu ganho respeito com os lábios, um louco que confunde os sábios. É fácil você entender porque atacante tá sendo atacado. O certo seria ao contrário, mas eu tô até acostumado. A mente que fala com elas não é a mesma que escreve no quadro. Eu ganho respeito com os lábios, um louco que confunde os sábios. É fácil você entender porque atacante tá sendo atacado. O certo seria ao contrário, mas eu tô até acostumado. A mente que fala contigo não é a mesma que escreve no quarto. A mente que fala com elas não é a mesma que escreve no quarto. A mente que fala com elas não é a